E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. Um bom dia para vocês, uma ótima semana de aulas, beleza? Espero que vocês consigam aprender tudo que nós estamos fazendo com o maior carinho aqui para passar para vocês nessas videoaulas, tá? Como nós vamos ficar um tempo assim, então é melhor a gente se acostumar e tentar ver isso da melhor maneira possível, né? Se ficar alguma dúvida, volte para assistir as aulas novamente, tudo bem? Se não encontrar para assistir de novo, fala com o professor, chama a gente, né? Os nossos canais estão abertos para falar com vocês no WhatsApp, não tenha vergonha, tá bom? De chamar. Neste momento, nossa comunicação é essa. Então, fiquem à vontade para nos perguntar qualquer coisa, tá? Qualquer dúvida, qualquer desespero aí, estamos aqui para atender vocês. Tudo bem? É, Galera, continuando então no que a gente viu na última aula sobre carta pessoal, agora nós vamos fazer algumas, né? Então, nessas próximas aulas teremos algumas propostas aí, nós vamos ver alguns temas, né? E vocês vão escrever os textos, tentar escrever, tirar fotinha e mandar para o prof. Tudo bem? É importante, tá, galera? Sem escrever não evolui, tá bom? Na redação, o melhor jeito é escrevendo, tá? A melhor forma de aprender. Tudo bem? Então vamos lá. Galera, esta proposta vai falar sobre medos e fobias. Eu acredito que a gente já tenha falado um pouquinho sobre isso para escrever algum tipo de texto ou para a gente ter um pouquinho de noção, né, do que é essa ideia, né, de medos e fobias. O prof vai trabalhar um pouquinho mais agora com vocês o tema para a gente escrever uma carta pessoal, tá? Para escrever esse gênero específico que a gente não trabalhou ainda. Ok? Então vamos lá. Nessa primeira parte, o prof vai mostrar, né, alguns tipos de fobias que não são tão comuns, que são um pouco diferentes, né, que a gente não está tão acostumado a ver no dia a dia. Porque a gente sabe que tem algumas fobias, né? Fobia é esse medo excessivo, né? A fobia é aquele medo que faz a gente não conseguir agir em certas situações, porque a gente se trava, né? A gente não consegue ter noção do que está fazendo, a gente não consegue reagir às coisas porque é excessivo. Beleza? O medo é esse normal do dia a dia, sobre qualquer coisa. Sei lá, quando a gente vê uma pessoa estranha vindo perto da gente, a gente acha que a pessoa vai nos assaltar, por exemplo. Isso é um medo que é para proteção. Isso é comum, isso é importante para o ser humano. A fobia é aquilo que te impede de fazer algo. Então, por exemplo, quem tem medo de altura, que a gente chama de acrofobia, a pessoa, quando está em locais altos, ela simplesmente não consegue se mexer, ela entra em pânico, ela tem problemas, certo? Porque ela trava, né? É muito excessivo esse medo, ok? Então a gente tem de ter essa distinção, né, entre medos e fobias. O prof acha até engraçado algumas, mas eu vou mostrar para vocês, né? Alguns tipos de fobia que são bem diferentes, assim, para ver se vocês sabem, se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar nessas fobias. Então vamos lá. Essa daí, ablutofobia. O que é ablutofobia? Alguém sabe? Alguém aí sente esse medo excessivo, essa fobia? Ablutofobia. Eu espero que vocês não sintam isso. De verdade. Se alguém tiver esse tipo de fobia, eu quero ficar sabendo só para eu poder te dar um puxão de orelha. Galerinha, o ablutofobia é quem tem medo excessivo de tomar banho, galera. Presta atenção. Vê se pode. Gato tem, né? Gato não gosta de água de jeito nenhum. Mas tem alguns seres humanos, né, que sentem essa mesma fobia. Não consegue, só de pensar em tomar banho já entra em pânico, tá? Eu acho que é um pouco de sem vergonhice essa fobia aí, tá? Mas, né, se você sente isso, vamos mudar. Porque não é uma fobia muito legal, não. Essa é bem feia, né, na verdade. Beleza, vamos ver mais uma. Aritmofobia. E aí? Aritmofobia. Essa tem muita gente que sente. Tem muita gente que tem pavor disso, que não gosta de jeito nenhum, principalmente na fase escolar, principalmente estudante. Vou te confessar que eu conheço muita gente que sente isso. E aí, alguém tem aritmofobia? Alguém sabe o que que é? Hum? Medo de números, medo de matemática, galera. Você acredita? O povo que detesta exatas.
né, que não gosta de jeito nenhum de fazer conta, que é o professor passar uma conta mais difícil lá, mandar você fazer, mandar fazer lista de exercício, já entra em pânico, não quer aula de matemática de jeito nenhum, né? Tem muita gente que é anti-exatas, assim, anti-números. Não pode, né, galera? Na fase escolar, a gente precisa ter contato com todas as ciências, né? A gente precisa aprender de tudo, por isso que chama ensino fundamental, por isso que chama ensino médio, né? Porque você tem contato com tudo que é fundamental, né? Tudo que é preciso para ir para a faculdade depois do ensino médio. Então, não pode ter esse medo, tá? Se alguém tem aritmofobia, e aritmo você lembra de aritmética, né? Lembra de número e tal. Então, quem tiver esse medo aí precisa perder, beleza? Porque ele não pode existir na sua vida neste momento, ok? Então, nada de medinho de número, tá? De matemática. Beleza. E a turofobia? Alguém sente? Olha, vou te falar, esta fobia eu acho um absurdo alguém sentir. Eu acho que isso não pode, até mais que a do banho lá. Eu acho que a turofobia não deve existir de hipótese alguma. Alguém sabe o que que é? Medo de quê? De queijo, galera. Olha o tipo de fobia que existe. Quem que pode ter medo de queijo? Não pode chegar perto do queijo que já entra em pânico. Tudo bem, tem uns queijinhos que tem um cheiro estranho, né? Tem esses que tem o funguinho aqui, né? Ó, gorgonzola, blue cheese, né? Como chamam. Tem uns funguinhos ali, você fala, putz, queijo com fungo. É uma delícia, tá, gente? Mas é um fungo comestível maravilhoso. Mas, né? Agora, você tem medo de queijo? Não pode chegar perto de queijo de jeito nenhum? Tudo bem, digamos, eu tenho intolerância à lactose. Eu sei que o gosto é bom, mas eu não posso comer porque me faz mal. Beleza, intolerância à lactose é uma coisa. Agora, ter pavor, fobia de queijo, galera, por favor, né? Não, essa não. Não, não, não. E a antofobia? Digamos, é medo de anta? Não é medo de anta. O que que é? Alguém tem noção do que é antofobia? Já ouviu falar? Conhece alguém com antofobia? Acho que não, né, galera? É medo de flor. Vocês acreditam? A pessoa tem pavor, fobia, não pode chegar perto de flores. Que dó dessa pessoa, né? Que tristeza, porque não, um serzinho tão inofensivo, tão bonitinho, cheiroso, que deixa bonito, né? E as pessoas terem fobia. A gente não consegue, galera, explicar as fobias, tá? Eu quis mostrar justamente essas que são bem diferentes para vocês perceberem que a fobia é uma coisa incontrolável, tá? Não é uma coisa que você fala assim, tudo bem, não sinto mais medo disso, vou me controlar. Não é uma coisa que você consiga se controlar, tá? Por isso que, às vezes, as fobias são de coisas tão estranhas, assim, que a gente fala, meu, não tem como sentir isso, mas você não controla, o seu corpo simplesmente reage, tá? Simplesmente você sente esse medo excessivo, não consegue ficar perto da coisa. E aí? Vai fazer o quê? Né? Acontece, beleza? E a nomofobia, né, o prof colocou direto aqui para vocês. Essa daqui, galera, é muito comum, né, dos jovens, de não conseguir ficar longe de um 4G da vida, longe de um Wi-Fi, longe de um smartphone, não conseguir ficar conectado. Então, a nomofobia é a fobia de não estar conectado, né? Se você acabar a internet da tua casa, você não tem 4G, e aí você não consegue se conectar de jeito nenhum, não consegue falar com as pessoas, não consegue postar uma foto, não consegue nada. A pessoa entra em colapso nervoso por não estar conectado, por estar longe do smartphone. Então, isso é nomofobia e a gente não pode sentir isso. E sente, tá? Essa daí eu vou te confessar que até eu, às vezes, é que eu nunca fiquei extremamente desconectado, assim, eu sempre dei meu jeitinho, mas eu acho que se eu ficar em algum lugar que eu não tenha internet, não tenha acesso, não tenha, tipo, nem que eu não queira falar com ninguém, mas não ter o acesso à internet, eu acho que essa daí eu ia sentir. É feio falar isso, não é a melhor maneira de expressar, né? Mas, enfim, acontece, né? A gente sente muito esse negócio de ficar longe da conexão. Nomofobia, tá? Galera, existem outros termos, né? Se você procurar aí na internet e tal sobre isso, inclusive o termo fubbing, né? Que já apareceu em vestibulares. O fubbing é quando a pessoa se isola das outras porque elas ficam muito conectadas. Então, elas ficam tanto no celular ali
que elas acabam se afastando socialmente e fisicamente das pessoas porque elas só ficam no celular. Aí chama phubbing, tá bom? A nomofobia é o pânico de não ficar conectado, de não estar conectado, beleza? E a espectrofobia? Alguém sabe o que que é? Quem gosta de física aí? Espectro, lembra disso? Sabe o que que é? Tem a ver com o quê? Hein? Espectro. Tem a ver com espelho, né, galera? Tem a ver com reflexo. Então, o que que seria a espectrofobia? Quando as pessoas têm medo de se verem no espelho, medo do próprio reflexo. Será que a pessoa se acha tão feia que ela não quer nem se ver no espelho? Ou será que ela enxerga alguma outra coisa além? O que o prof já ouviu falar é que as pessoas às vezes enxergam no espelho coisas que elas não gostariam de ver. Tipo, outras coisas além do que elas gostariam de ver. E aí fica com pânico de olhar no espelho. Né? Isso acontece, é um transtorno psicológico, né? Então, essa fobia pode acontecer sim. Então, quando a pessoa tem medo do próprio reflexo, não gosta de olhar no espelho, ela chega num lugar que é cheio de espelho, ela já entra em pânico, né? Entra num elevador que tem espelho, e aí vocês já vão pensando nisso, porque vocês vão ter que escrever uma carta que tem a ver, né, com uma dessas fobias, ou qualquer outra fobia que você conheça, tá? O prof quis colocar as mais estranhas aqui, mas se vocês quiserem pesquisar umas mais normais, né? Fobia de bicho, fobia de altura, fobia de escuro, fobia de ficar preso, né? Isso existe, tem muitas fobias que são comuns, mas o prof quis mostrar logo umas mais estranhas para ver se vocês conseguem abordá-las no texto, ou pode pesquisar qualquer uma outra que vocês queiram, tá bom? Que vocês vão achar facilmente. Beleza. Galera, e aí, né, agora que a gente viu alguns tipos de fobia, e o prof comentou sobre essas outras que tem no dia a dia, né? A gente vai ler o texto de apoio da proposta, né? Então, é sempre bom a gente entender do que se trata o tema, né? Antes de escrever. Uma carta pessoal, não necessariamente você precisa ficar preso ao texto de apoio, né? Porque como ela é pessoal, ela é criativa, né? Você vai ter de inventar a história, você vai ter de pensar ali como você vai abordar o tema. Ela é um negócio mais criativo. Porém, o texto de apoio ele te ajuda a pensar no tema, ele te ajuda a imaginar a situação, certo? Então é muito importante sempre ler o texto de apoio, tá? Toda vez que for escrever uma redação. Vocês sabem disso, é importante. Digam, eu gosto de ler o comando primeiro e depois o texto. Tudo bem, sem problemas nenhum. Tá? Você pode fazer isso. Mas, né, é sempre bom voltar lá no texto e ler, beleza? Então vamos ler o texto aí para a gente discutir um pouquinho. Discutir, né? Digão discute aqui, você ouve aí. Olha lá. Medos e fobia da Rosa Basto. Sentir medo é normal. As situações desconhecidas, porém, podem levar-nos a algum tipo de ansiedade que provoca algum tipo de medo. Então, ter medo pode ser definido como uma sensação de perigo, de que algo mal possa estar para acontecer, em geral acompanhado de sintomas físicos que incomodam bastante. Esse tipo de medo ajuda-nos a precavermos as situações para não sermos afetados e, dessa forma, preparamos-nos, né? Chama-se a isso de ansiedade funcional, quando esse medo é desproporcional à ameaça, por definição irracional como fortíssimos sinais de perigo e também seguido de tentativas de se evitarem as situações causadoras de medo, é chamado de fobia. Então, quando você tem um medo normal do dia a dia, então, sei lá, eu tenho medo de sair de madrugada sozinho na rua. Por que você tem esse medo? Porque você sabe que pode ser perigoso. Você sabe que você pode encontrar o que você não quer. Né? Alguém pode fazer mal, você pode causar algum dano físico, material, enfim. Então, esse medo ele serve para as pessoas se protegerem. Tá? Isso é bom, isso é normal, isso é comum, ok? Porém, quando esse medo é desproporcional, né? Esse medo ele é muito além do que se espera, né? Ele causa para você algum tipo de dano psicológico, né? Ele é muito desproporcional, aí a gente vai ter situações que a gente chama de fobia. Tá? Então, sentir medo, ok. A fobia que é o problema, né? Porque ela te traz danos psicológicos graves, beleza? E até, gente, do dia a dia, né? Imagina conviver com uma pessoa que tem medo de tomar banho, tem fobia a banho, como que deve ser difícil? Imagina conviver com uma pessoa que tem fobia a queijo, que não pode chegar perto do queijo, que não pode chegar perto do espelho. Né? É difícil conviver, socialmente é complicado, né? Beleza. Galera, continuando. De forma breve, as fobias referem-se ao medo excessivo de um objeto, de uma circunstância ou de uma situação específica, fazendo
parte do quadro de perturbações de ansiedade. Existem 3 grandes tipos de fobia, né? A fobia específica, a fobia social e a agorafobia. A fobia específica é o medo intenso e persistente de um objeto ou de uma situação. Então, quando você tem, por exemplo, medo de cães, medo de andar de elevador, medo de avião, medo de dirigir, medo de cobra, medo de aranha, são medos específicos, a gente chama isso de fobia específica. Enquanto a fobia social é o medo intenso e persistente em situações que possam ocorrer embaraço e humilhação. Então, por exemplo, você tem medo de falar em público, medo de ser observado e avaliado, medo de se expor, certo? De apresentar um trabalho lá na frente, né? Já as pessoas com agorafobia evitam situações em que seja difícil obter ajuda, né? Preferindo a companhia de um amigo ou de um familiar em espaços fechados, ruas movimentadas ou locais que as façam se sentir encurraladas. Então, shoppings, túneis, pontes, rodovias, quem fica, a gente pode até chamar de claustrofobia, né? Pessoas que têm medo de ficar em locais em que elas ficam perto, né, que é difícil ter ajuda, porque você fica preso, na verdade, você fica sem o alcance dos seus familiares e tal, você fica ali isolado, certo? Então, também existe esse tipo de fobia. Galera, percebam que além daquelas estranhonas que o prof disse, né, tem várias aí que são comuns, que são fobias que as pessoas sentem mesmo no dia a dia, certo? Muita gente tem esse tipo de fobia, então no seu texto você vai poder trabalhar também, né, com alguma dessas fobias aí. Então, não precisa ser só aquelas estranhonas. Se vocês pesquisarem na internet, galera, tem tanta fobia de coisa estranha que você fala, meu, tem fobia de pelo no corpo, tem fobia de palhaço, tem fobia de alimentos específicos, de animais específicos, tem fobia de tudo quanto é coisa que você imaginar na vida, tá bom? Beleza. E aí, nas fobias, as causas são bem variadas, né? Por que a gente sente essas fobias? Então, como em todas as perturbações mentais, há heterogeneidade de causas, há vários motivos, né? A patogenia das fobias, né, a doença, né, por se tornar uma doença, quando compreendida, pode se mostrar como um modelo de interações entre fatores genéticos, por um lado, e fatores ambientais, por outro. Com relação aos fatores genéticos, segundo Otto Finichel, as fobias específicas tendem a ocorrer em famílias. Estudos relatam que 2/3 a 3/4 das pessoas afetadas têm pelo menos um parente de primeiro grau com fobia específica do mesmo tipo. Então, uma das causas, né, da gente sentir fobia é a gente ter proximidade com alguém que tem a mesma fobia. Então, por exemplo, se na sua casa tem alguém com muito medo de olhar no espelho, a tendência de você ter a mesma fobia acontece, existe, tá? Também os parentes de primeiro grau dos indivíduos com fobia social têm cerca de 3 vezes mais possibilidades de serem afetados do que parentes de indivíduos sem perturbação. A mesma coisa, né? Essa fobia de ser tímido e tal, se você tem alguém assim na sua família, se você convive com gente assim, a tendência é você ter o mesmo tipo de fobia, tá? A gente percebe que a fobia é uma questão muito de proximidade, né? Muito de exemplo, de família e tal. Quando os fatores ambientais são geralmente associados a estados de ansiedade generalizada devido às grandes pressões de caráter social. A competitividade nos dias de hoje leva ao tão famoso estresse, né? Esse, por sua vez, desencadeia todo um processo de aceleração e produção de cortisol no organismo que provoca aumento da ansiedade, generalizando-a. Então, tem também uma questão biológica, tá? Essa questão de sentir um medo excessivo por algum motivo, né? Por alguma causa, tem também uma questão biológica, tá bom? E aí, pessoas que vivem em ambiente de risco também estão mais expostas às perturbações de humor e de ansiedade, podendo desenvolver mais facilmente acesso às fobias. Então, quem tem muita proximidade, por exemplo, com um local alto, que pode, sei lá, cair a qualquer momento, pessoa que trabalha com isso, ela pode desenvolver o pânico, né? Às vezes passar por um trauma, alguma coisa que faz a pessoa ficar com pânico de chegar perto. Sei lá, alguém que já foi afogado, por exemplo. Alguém que uma vez quase foi afogado. E a pessoa morre de medo depois de entrar na água. Ela morre de medo de acontecer a mesma coisa, né? Então, viver em ambiente de risco, né, ou sofrer algum trauma pode fazer a pessoa desenvolver ainda mais essa fobia. Beleza? Joia, galera? Entendido o texto, viram alguns exemplos aí, então só lembrando que há uma diferença, né, entre sentir medo e ter uma fobia. Sentir medo é normal, das coisas do dia a dia que podem nos fazer mal, que podem nos trazer algum dano, né? Então,
Isso é muito comum. Até quando você, por exemplo, você vai numa cachoeira, e você vê as pessoas pulando, assim, às vezes lá de cima, né? Tem gente que morre de medo, ou num brinquedo, num parque e tal. Mas por que que você tem medo? Porque você sabe que aquilo ali pode dar um problema. Você pode que aquilo ali pode fazer algum dano à sua vida, à sua saúde, certo? Então é normal sentir esse medo. É bom que você sinta medo das coisas para você aprender a se proteger, tá? O que não pode é quando esse medo te impede de fazer alguma coisa. Esse medo é excessivo, é desproporcional, te causa danos, te faz ficar desesperado, ansioso, né? Não querer mais ter contato com as coisas, com as pessoas, né? Aí sim precisa de tratamento, tá? E aí tem de procurar psicólogo, tem de fazer terapia, muitas vezes para lidar com esses medos, né? Essas fobias excessivas, né? Beleza, então, galerinha. Vamos lá, então, querido textinho para escrever, vocês ficam esperando este comando loucamente, né? Não vê a hora de o prof mandar um comando novo para vocês escreverem, mandar foto para o prof em até uma semana. Vocês estão entendendo? Ou bem pertinho de vocês. Uma semana, tá? Em até 7 dias tem de mandar a foto para mim, tá bom? Então tá. Galera, olha aí o contexto. Você é um adolescente que, assim como vários jovens, sofre algum tipo de fobia. Você possui um amigo com a mesma fobia que você, por isso resolveu enviar uma carta a ele para tratar desse assunto. Após algumas sessões de terapia com o psicólogo, você tem aprendido a lidar com a sua fobia e então resolveu compartilhar essas atitudes com o seu amigo para ajudá-lo. Considerando esse contexto, redija entre 15 e 22 linhas uma carta pessoal direcionada a um amigo que sofre com a mesma fobia que você. Chame-o de João, com o intuito de compartilhar como você tem feito para lidar com a situação e, assim, tentar ajudá-lo a melhorar também. Assine sua carta como Lúcio ou Lúcia. Beleza, então. Você vai ser o Lúcio ou a Lúcia e você vai mandar a carta para o João, tá bom? E aí, você vai ter de falar no seu texto que você é um adolescente e que você tem um tipo de fobia. Diga, eu tenho de falar qual fobia é essa? Eu tenho de descrever? Claro que sim, né, gente? Esse é o tema do texto. Então, você tem de detalhar o que você sente, qual é a fobia que você tem. Tudo bem? Beleza. E aí, você tem um amigo, que é o João, que tem a mesma fobia que você. Então, vamos supor, você tem a nomofobia. Né? Você não consegue ficar desconectado. Você entra em pânico quando você não consegue conexão com a internet no seu smartphone. Beleza. E aí você tem um amigo que é assim também. Cara fica doido quando tá sem 3G, sem 4G, sem Wi-Fi, o cara enlouquece. Beleza. Só que você fez algumas sessões de terapia com o psicólogo. Você vai ter de falar isso no seu texto. Ó, após algumas sessões com o psicólogo, eu estou aprendendo a lidar com essa situação. Então, você resolveu compartilhar o que você está fazendo para lidar com essa situação com o seu amigo para ajudá-lo, porque ele não está indo ao psicólogo, certo? Então, vocês dois têm a mesma fobia, tem de descrever qual é, porém, como você está indo ao psicólogo, você já aprendeu a lidar quando acontece. Quando a fobia vem, você já está sabendo como lidar, ter atitudes, né, para tentar superar essa fobia. E aí você, muito legal, resolveu compartilhar com o teu amigo essas atitudes, o que ele pode fazer para melhorar também, né, para conseguir se livrar dessa fobia. Então você vai mandar a carta para ele, né, direcionada a esse amigo, o João, e vai compartilhar o que você tem feito para lidar com a situação e assim tentá-lo ajudá-lo a melhorar também, certo? Então, se você fala que você tem nomofobia, não consegue ficar longe do celular, da internet, ele também não. E aí você foi ao psicólogo, o psicólogo está te ensinando algumas técnicas para aprender a ficar longe disso. Então ele está te orientando a ler um livro, a conviver mais com a sua família, a procurar fazer atividade física. Ele está te orientando a fazer coisas que façam você não sentir tanta falta, né, a compreender que a interação pode ser feita por outros métodos que não somente pela internet, certo? E aí você vai tentar falar isso para o seu amigo, falar para ele fazer a mesma coisa. Então, olha, eu aprendi essas coisas com o meu psicólogo. Você também precisa mudar essas atitudes, aprender a fazer isso, ser assim, faça mais isso, faça mais aquilo, melhore isso, que aí você vai conseguir melhorar também a questão da sua fobia, certo? Então, o que você está fazendo, porque seu psicólogo ensinou, para melhorar a sua fobia, você tem de passar como conselhos para o seu amigo que tem a mesma fobia, certo? Para que ele possa melhorar também, beleza? Então, é esse o objetivo da sua carta. Digão, eu escolhi uma daquelas fobias estranhonas lá, eu vou falar que eu tenho medo de queijo. Aí você vai falar o que o psicólogo tem te explicado para você perder a sua fobia de queijo, para você conseguir a turofobia, né?
para você conseguir chegar perto do queijo. Então, ele está ensinando você a começar a sentir o cheiro, a imaginar que aquilo ali é uma coisa boa, né, que faz bem para a saúde, né, e comendo aos poucos, né, não, percebendo que aquilo que não precisa ter medo, que não vai te fazer mal nenhum, né, e assim você vai mostrar para a pessoa como ela deve agir também. Enfim, se for de altura, se for de medo social, se for medo de se expor em público, né, de apresentar trabalhos e tal, enfim, você pode escolher a fobia que você quiser dentre essas que o prof passou ou dessas que tem o texto de apoio ou qualquer outra, tá? Fique à vontade. Lembra de falar que é adolescente, que sofre fobia, que tem passado com um psicólogo, que tem aprendido a lidar, o que você tem feito para lidar e como seu amigo deve agir para que ele melhore também. Tudo bem? Tudo isso precisa aparecer na sua carta. Joia? Beleza? Qualquer dúvida, chama o prof, tenta escrever, escreve seu texto lá numa folhinha ou no caderno, tira a foto e manda para mim até 7 dias. Beleza? Agora é só escrever, é só você fazer a sua parte, que é muito importante, tá? Eu espero a fotinha por WhatsApp ou direct do Instagram, professor Digão, redação, tá bom? Em até 7 dias, ok? Todo mundo, hein, gente? Ó, tamo junto, mas junto mesmo, todo mundo, tá? Nós aqui fazendo a nossa parte, vocês aí fazendo a de vocês, vamos estudar, vamos em frente, que a gente tem um ano inteiro pela frente, nem que seja o tempo todo por aqui, tudo bem? Mas vamos cada um fazer a sua parte. Se tiver qualquer dúvida, chama, tá? Que o prof ajuda vocês. Tudo bem? Espero o textinho de vocês, espero que vocês fiquem bem, fiquem saudáveis e espero vê-los o quanto antes, tá bom? Grande beijo do Diggs, até.